Olá, queridos, estou aqui mais uma vez para trazer um recado do coração de Deus para o seu coração. E o texto bíblico que eu vou estar deixando aqui hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, do versículo 29 ao 31, que diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Hoje eu vou estar falando aqui sobre foco e estabilidade. Nós vimos aqui nesta passagem bíblica, quando Jesus ele andou sobre as águas e Pedro, vendo aquele milagre, também quis andar sobre as águas e Cristo o chamou e ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas, mas em determinado momento Pedro sentiu instável ali, sobre as águas e começou a se afundar. Mas foi socorrido pelo nosso mestre. Às vezes nós também acontece isso em nossa vida. Nós estamos em um determinado caminho e de repente começamos a achar que está difícil, começamos a perder o foco, começamos a ficar instáveis e ali perdemos o rumo da nossa caminhada. Perdemos a bênção, perdemos o presente, a recompensa que nós iríamos ganhar se chegássemos ao topo. É assim, na nossa vida diária é assim. Eu, na minha adolescência, algumas vezes o nosso grupo e a nossa igreja subia, aqui no sul de Minas, o que nós chamamos de Serra das Tormentas, localizado numa cidadezinha próxima aqui, que é Carmo do Rio Claro. E naquela época era um caminho difícil de subir, porque tinha muita pedra, tinha muito pedregulho, então a gente escorregava, caía, levantava e continuava a subir. E quando chegávamos em cima, no topo, da serra, era um presente de Deus para nós, porque era uma imagem linda, era uma imagem maravilhosa, da natureza de que Deus criou para que o homem desfrutasse. Ali nós orávamos, ali nós louvávamos a Deus, sentíamos a presença de Deus ali naquele lugar e saíamos daquele dia revigorados para continuar a nossa vida. Na nossa vida diária acontece, vários momentos em que nós sentimos instáveis, Olhamos para o caminho, deixamos de olhar para o topo, deixamos de olhar para onde nós queremos chegar, para aquilo que nós queremos alcançar. E olhando para o caminho, muitos desistem, outros nem começam. Mas vai ser difícil. Tem obstáculo aqui, tem outra coisa ali, não vai dar certo, porque coloca o olhar apenas nas dificuldades que aquele caminho vai ter até você chegar ao topo. Pensando nesta minha experiência, eu chego a algumas conclusões. Se temos um projeto de vida onde o alvo é chegar no topo, não devemos fixar o olhar, no caminho difícil, no caminho que é difícil. Temos que olhar para o alto. A Bíblia, ela sempre nos alerta, a olhar para cima, a olhar para cima, de onde vem o nosso socorro. Pedro, quando ele estava ali, começando a se afundar, ele clamou por Cristo. E Cristo ali estendeu a mão e o salvou. Então, nós temos que fixar os nossos olhos. Se queremos, chegar ao topo da montanha, nós não podemos ficar analisando muito o caminho, não podemos ficar com os nossos olhos presos ou fixos só no caminho. É lógico que nós temos que preparar para essa caminhada. Todas as vezes que nós íamos à serra, nós levávamos água, levávamos pouca bagagem para ficar mais fácil
né, a caminhada até chegar ao topo. Mas não fixar o olhar apenas nas dificuldades do caminho. E o principal, que é começar a caminhar, né? Começar a caminhar, porque se nós queremos só ali, vai, não vai, e você não dá o primeiro passo e você não começa, né? Você pode ali começar a desestabilizar, né? E começar ali a desfazer os sonhos e os seus planos. Assim é a nossa vida diária. Podemos perder o equilíbrio, podemos ficar desorientados se prestarmos atenção no quanto o caminho para se chegar ao topo muitas vezes é difícil. Pedro, ele já estava sobre as águas, né? Mas quando ele olhou para baixo, né? Quando ele começou a pensar, ele começou a se afundar. Então, amigo, levante sua cabeça, focalize em Cristo, recupere as suas forças para começar ou continuar sua caminhada rumo ao topo, né? Rumo a uma vida vitoriosa com Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a mantermos o foco e a estabilidade que precisamos na nossa vida diária. Né? É algo que nós temos que manter diariamente. Então, fica aí um pensamento para o dia. Mantenha os olhos fixos para Cristo. Porque quando nós falamos olhar para o alto, nós estamos falando, olhe para Cristo, busque em Cristo, clame por Cristo, que Ele vai te ajudar nesta caminhada. Que Deus te abençoe e até mais.